antes do Tá senhor me entrar na ouvindo? mensagem, o senhor pode deixar depois o endereço do senhor na rede social, para o pessoal que está aí, te Ah, sim, acessar, sim. tá bom? Sim, sim. Sim, sim, pastor. Quem quiser me seguir aí nas redes, pastor, eu tenho o movimento, a Escola Palavra de Vida. Eu vim aqui para fora porque a minha neta lá é uma benção. Aí Eu ficou tenho a jóia. escola. Aí tá Ah, uma... ficou legal, né? Ficou legal. Eu tenho lá a Escola Palavra de Vida, é escolapv.org, tá bom? Que é a Escola Palavra de Vida. E essa escola eu mostro lá, pastor, todo o trabalho missionário nosso, Argentina. Eu já fui para Argentina, Colômbia, Peru, Haiti. Aqui nos Estados Unidos eu vim como missionário a primeira vez. Brasil. Eu tenho andado e a palavra que eu quero trazer é rápida, pastor. Eu sou um profundo estudioso sobre a presença de Deus, pastor. Se tem um tema que eu prego muito, amo, é a presença de Deus. Amém. E eu tenho 53 anos, né? Sou casado há 32 com a dona Elisa, tenho 3 filhos, 5 netos. Família é grande aqui. Então, a turma aqui é grande. Então, eu tenho dito o seguinte, que o que falta na nossa geração hoje, pastor, é a presença de Deus. Eu estava lendo esses dias aí, eu tenho falado com a nossa casa aqui, com a família, sobre o reinado de um homem chamado Saul na Bíblia. O Saul foi um grande homem, né? O Saul foi um homem escolhido pelo povo para governar, né? Foi um grande homem, foi um rei. A palavra fala que ele reinou 42 anos, mais ou menos. 40, 42 anos. Mas uma coisa que me chama a atenção, pastor, e tem acontecido na nossa geração hoje, é algo muito sério. A palavra de Deus fala que houve um momento que Saul tinha que ir para a batalha, tinha que ir para a guerra. E todos os reis que o Senhor levantou na Bíblia, o encargo do rei estava na mão de um profeta. Eu sempre digo que toda obra que a gente faz como homem de Deus, vai vir um profeta atrás da gente conferindo se essa obra é de Deus ou não. E o profeta vem. Quando Samuel chega, e aí o que acontece? A palavra fala que Samuel, que chega até o rei, aquele momento que todo mundo conhece lá, que o Senhor mandou destruir os inimigos, mandou destruir. Ordem de Deus é para ser cumprida, né? Nós precisamos cumprir a ordem de Deus, não é para ser questionada, é para ser obedecida. E chega o momento que o Saul, ele está lá, e aí o profeta não vem oferecer o sacrifício, e ele toma o lugar do profeta, ele faz o serviço que o profeta tinha que fazer, né? Ele vai lá, faz a obra, faz o que tem que ser feito, e aí o profeta chega, e a palavra fala que quando o profeta chega e começa a questionar ele, fala: rapaz, o Senhor mandou, enfim, né, você destruir tudo, né, mandou você acabar com os inimigos, mas você poupou. E o profeta diz o quê? Eu ouço barulho de gado, eu estou ouvindo barulho. E aí ele tenta explicar, mas o profeta diz a ele: é melhor obedecer do que sacrificar. E algo que o profeta diz para ele, pastor, muito interessante. O profeta diz para ele o seguinte: o Senhor ia confirmar o teu reino hoje. Hoje, o Senhor ia confirmar hoje, né? Mas porque você desobedeceu, o Senhor está te rejeitando. O Senhor não quer mais você. Entenda isso, pastor. Olha como é que é sério. O Senhor, o profeta diz assim: o Senhor ia te confirmar hoje, mas porque você desobedeceu, rejeitando. E aí o profeta diz para ele: é melhor obedecer do que sacrificar, né? Todo mundo conhece esse texto. Mas o interessante, pastor, é que quando o Senhor sai dele, quando o profeta fala: o Senhor está te rejeitando, quer dizer, naquele dia ele foi rejeitado por Deus. Mas ele ainda reinou mais 38 anos, pastor. Meu Deus. Como é que pode, né? Mesmo sem a presença, mas ele ainda reinou 38 anos. Então,
a gente vê que Saul amava o trono. Ele amava o trono, ele não amava Deus, ele amava o trono. E há uma geração hoje que ama o trono. Nós temos falado isso aqui, temos batido de frente. Então ele reina mais 38 anos. Olha que 38 anos é muitos anos. Uma mas vida, o Senhor não estava mais, uma vida. Mas o Senhor não estava mais com ele. A Bíblia fala que o Senhor não estava com ele. Então o Senhor disse o que para ele? Eu tenho levantado um homem segundo o meu coração. Incrível isso. O engraçado é que Saul tinha o trono, ele tinha o povo, mas não tinha a presença mais de Deus. A presença não estava mais com ele. Mais importante. Então, o mais importante, então a gente vê que a consequência dele não ter mais a presença começa a aparecer na vida dele. A gente vai ver que daí para frente começa a ter na vida dele um esforço para se manter no trono. Ele começa a se esforçar, ele começa enfim, a pagar um preço por conta dele, e a gente vê que ele não tem mais vitórias, ele não tem mais conquistas, né? Porque a presença não estava com ele. Então, o que eu tenho dito para minha família, onde eu tenho ido pregar, eu digo, o principal na nossa vida é a presença. E aí a gente vê que quando o Senhor levanta Davi, quando Davi é levantado, a gente vê que a própria palavra diz o quê? E o Senhor era com Davi. Amém. Então a gente vê que Davi no reino dele, ele cresceu 100%, né? Se a gente for ver geograficamente, quando Davi vai sentar no trono, as terras que Davi prega, cresceu 90%. Ele pega Israel com tanto de terra, um número de terra, e quando ele sai, cresceu 90%. Mas por que cresceu? Porque o Senhor estava com ele. Amém. Então a palavra que eu deixo, pastor, nessa noite é o seguinte: nós podemos perder tudo na nossa vida, menos a presença de Deus. Amém. Porque é a presença que nos leva para frente, a presença que nos leva adiante. Eu sou um estudioso profundo, pastor, eu não quero tomar muito tempo. Há um tempo atrás, eu me lembro que quando eu estava no seminário, em 1988 para 89, o meu pastor, que hoje está na glória, ele pregava muito sobre o avivamento da Rua Azusa. O senhor já deve ter ouvido falar no avivamento da Rua Azusa. E eu sempre fui impactado, falar, meu Deus, estudei muito sobre isso. E claro, estando aqui nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de um tempinho atrás aqui, eu peguei um avião, saí da Flórida e fui lá na Califórnia. Eu falei com a minha esposa, dessa vez eu vou sozinho. Eu vou ver esse negócio de perto. O que eu estudei, agora eu quero ver de perto. E fui para a Rua Azusa, pastor. Pensa num homem que chorou uma semana, foi eu. Eu vi algo que eu fiquei assim impactado. Todos sabem, o pastor William Simon, né? Começou a orar, veio do país de Gales, em 1902 ele chega aqui nos Estados Unidos, foi para Los Angeles, Califórnia, e começou a orar em casa. Um homem apaixonado pela presença de Deus. Eu tenho profetizado que a minha geração, essa geração, tem que ser apaixonada pela presença de Deus. Chega de 3 quarteirão, as pessoas caíam, né? 3 quarteirão longe. Caíram. Eu fui lá, pastor, eu fui lá. Quem entrar no meu site aí, Escola de Missões PV, tem o site, tem o Face e tem o Instagram. Você vai ver tudo lá, tá tudo lá. E a gente chega lá, pastor, passou 110 anos. Acredite no que eu estou falando. A gente chega lá e ainda chora. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? E uma coisa impressionante que eu vi, hoje, por exemplo, entendeu, ao lado da casa dele, modernizou, tem prédios, tem banco, posto de gasolina, cresceu, entendeu? Mas a casinha está lá no meio, pode botar no Google, pode ver, a casinha está lá no meio, aquela casinha de 1902 e está escrito lá, Revival Church. Aqui aconteceu
o grande reavivamento mundial. Então, a história diz, eu estou contando isso e já vou encerrar, o senhor vai entender porque eu estou falando isso. A história diz que o pastor William Simon começou a orar, orava, e um dia a esposa dele foi para a rua e ela começou a gritar. E ela disse, entendeu? Ajudem meu marido a orar, ajuda meu marido a orar. Ele orava. Resumindo, em 1936, aquela oração dele alcançou o mundo. Dali nasceu grandes igrejas, né? Assembleia de Deus no Brasil, entendeu? Daniel Berg, Gunavim, todo mundo conhece a história, né? Então foi um homem apaixonado pela presença de Deus. Um homem que fez história, revolucionou. Mas o que aconteceu? Los Angeles hoje, Califórnia, é um dos estados americanos, pastor, onde a maconha é liberada. Lá se fuma maconha no meio da rua. Por exemplo, Los Angeles hoje produz mais de 3 mil filmes pornográficos por ano. Eu fui lá e vi isso, eu estudei lá, não é? Eu não estou falando de livro, eu fui lá e vi. Então, o que eu falo? É muito fácil se perder a presença de Deus. É muito fácil deixar a presença de Deus ir embora. Não é? É muito fácil isso. Então, a gente fica olhando e vê como é que pode, mas esse avivamento, ele é claro que ainda tem parte aqui nos Estados Unidos, né? Daqui hoje, pastor, saem as melhores músicas, as melhores adorações. O povo é voltado para adoração, mas se perdeu muito, né? Se perdeu muito. O dólar aqui é muito forte, então as pessoas amam o dólar, né? É uma moeda muito forte, é um poder de compra muito forte. Mas a mensagem que eu deixo nessa noite é essa. Saul, pastor, ele governou 38 anos sem a presença de Deus. Só perdendo guerra, o inimigo entrando, ele foi perdendo. Perdeu a tal ponto de um dia ter que tirar as vestimentas reais e se consultar com uma espírita, né? Com uma mulher espírita, né? Perdeu a presença de Deus. Quero deixar essa palavra aí, que a nossa geração não perca essa presença. A presença é tudo, é a presença que nos leva, que nos capacita, que nos dá graça. Eu sou apaixonado pela presença de Deus, pastor. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Maravilha. Moisés disse para Deus, né? Se a tua presença não for comigo, não me tire daqui, porque não nos faça. Eu não quero anjo, querubim, serafim, não. Eu quero a sua presença. E às vezes, a presença de Deus, né, como o pastor bem diz, nós estamos substituindo, né, a presença de Deus por movimentos, né? Verdade, pastor. Por manias, né? Hoje as igrejas têm muito movimento, né? Movimento de dança, movimento, né, de teatro, movimento até de dar glória a Deus, né? Ficou um negócio meio decorado e rotineiro, mas a presença de Deus, aquele negócio de chorar. Eu me converti em 97, né? Não faz muito tempo. Mas ainda eu peguei uma rapinha que você chegava na igreja e os irmãos estavam de joelho orando. E isso aí é raro. Verdade. Eu sou desse tempo, pastor. Né? Eu sou desse tempo aí. Então, o senhor lembra disso, mais para trás ainda? Lembro. Eu cheguei em 97 na igreja, qualquer igreja, eu me converti na Igreja Batista. Né? Eu fui ungido pela primeira Igreja Batista da Lapa, em São Paulo, pastor Davi Clark. Certo. E as igrejas da Assembleia de Deus, qualquer igreja pentecostal, não pentecostal, que você chegava, você não via ninguém, primeiro que não tinha celular, ninguém mexia no celular. E você não via ninguém conversando. Aqueles que chegavam já iam dobrando o joelho e ia buscando a presença e do orando. Senhor. Quando o culto começava, o pessoal já estava ligado. Hoje não, hoje o diácono tem que avisar, chamar os irmãos para dentro, para começar o culto, que fica aquele mercadão de peixe falando do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense. Verdade, pastor. Verdade. E aí, o pastor vai começar o culto, tá aquele negócio mecanizado, aí levanta a glória, levanta a mão para cima. Mas não é, verdade. Não é um negócio, né, pelo Espírito, é um negócio mais mecânico, né? É verdade. Aquele negócio rotineiro, que todo dia você vai, fala com o seu irmão, balança ele, chacoalha ele, empurra ele. E eu, particularmente, eu não gosto disso aí, até respeito quem faz, mas eu não gosto.
Eu gosto, assim, dessa presença que o senhor está falando, que traz arrependimento, que traz mudança, que leva o homem grosso, o homem ignorante, né, o homem bruto, né, o homem pecador, que nem Paulo, se curvar e se prostrar, né, e se levantar um novo homem. Então é isso que nós precisamos. Eu queria aproveitar o momento que nós estamos Sim, na nossa live. Nós estamos orando agora, essa semana, começamos, cada semana oramos por um continente. Agora estamos orando pela Europa, oramos já por Itália, né, por Alemanha. Certo. Ontem. Foi difícil orar pelos alemães, devido ao que eles fez com os judeus, mas nós tivemos que orar por eles. Certo, claro. Eles são merecedores da glória de Deus, né? Então a gente oramos ontem pela Alemanha e hoje vamos orar pela França. Então eu gostaria que o senhor fizesse essas duas orações, né? Como eu estou todo dia orando aqui, hoje eu vou explorar o senhor um pouco. Pastor, amém, pastor, amém. Pastor, oro pelo Brasil e pela França, né? Que hoje é o outro país que nós vamos orar, né? No sentido assim, missionário, tá bom? Amém, pastor, amém. E assim, pastor, a sua igreja é onde? Só para me entender. Como fica aí? A minha igreja, ela fica no interior, o prédio está sendo construído, certo. O senhor já viu as fotos, está sendo construído. Eu vi as fotos. Eu acredito que até o final do ano a gente finaliza. O prédio não é muito grande, ele tem 202 metros quadrados, mas vai ser ampliado lá atrás, mais 52. Então vai finalizar com quase 260 metros quadrados. E eu estou aqui na região de Bauru, porque se eu falando que eu moro na minha cidade chamada Arandu. Certo. Arandu perto de Avaré, mas se o senhor puxar no Google, o senhor vai encontrar, porque está no mapa, Arandu está no mapa. A turma brinca, o pessoal brinca que Arandu não está no mapa, porque tem 6 mil habitantes, então o pessoal brinca que Arandu não, mas está no mapa. Sei. Se o senhor pegar na Castelo Branco, o senhor vai passar aqui 37 quilômetros da minha cidade, da Castelo Branco. Então é facinho de chegar aqui. Bauru eu conheço, pastor. Eu conheço Bauru, já fui em Bauru. Já fui em Bauru. Não, de Bauru está 1h30 da minha cidade. Avaré está 12 quilômetros. Avaré também é uma cidade conhecida. É uma cidade de 120 mil habitantes, Avaré. Certo. Cidade boa. Estamos a 12 quilômetros de Avaré. Quando o senhor estiver no Brasil, entre em contato conosco. Quem sabe dá para a gente se conhecer. Quem sabe, amém, pastor. Né? Eu estou crendo muito que ano que vem eu vou estar, entendeu, liberado aqui. Eu quero ir aí, meu país, Brasil, ver minha mãe, minhas irmãs. Veja só, eu estou ajudando aqui uma família de venezuelanos que são refugiados da Venezuela. Fizemos uma parceria com a Missão Antioquia, então ele foi mandado para cá. Lá está com 30 e poucos lá, da Missão Antioquia. Você já deve ter ouvido falar da Missão Antioquia. Já ouvi falar, então, sim. E aí recebemos essa família venezuelana, chegando aqui bem rapidinho, para não tomar muito tempo. Chegando aqui, não, tá tranquilo. Fomos fazer contato com um pastor que estava pregando aqui de Itaquera, São Paulo. Lá em Itaquera ele está apoiando um casal de missionários que é venezuelano, que trabalha no Brasil como missionário. E falou, vamos apoiar eles para conversar, porque isso pode ajudar, porque, né, fala melhor o espanhol e tal. Os caras não se conheciam, os dois, rapaz. Um sai da Venezuela, ó, para o senhor ter ideia, sai da Venezuela, né, pega o avião lá de Roraima, vem para cá, o outro vai para lá, para a capital, e aqui, através de uma videoconferência, os dois se conheciam. Se conheciam. Muito pequeno. É bênção. E assim, pastor, eu quero dizer que não é todo dia, mas vira e mexe eu estou acompanhando o seu trabalho aqui no Face. Amém. Eu vejo a oração, eu acompanho, eu falo sempre com a minha esposa. Eu acho que tem que ter isso, né? Alguém que ore, alguém que realmente se mova, né? Assim, eu acho que o Brasil hoje é um campo fértil, né? O Brasil tem enviado missionários para muitos lugares do mundo, né? O Brasil realmente tem, assim, entendeu, impactado. Então a gente louva a Deus. Eu comecei essa live minha das 7 da manhã, faz quase